Ó Dhananjaya, todo este trabalho não pode me atar. Eu estou sempre desapegado, situado como se fosse neutro. Nachamantani karmani nibananti Dhananjaya udasinava asinam asaktanteshu karmasu. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 9. Aqui o mais desapegado está falando que ele é desapegado, quer conhecer Deus? Então escute pessoalmente de Deus, porque ninguém melhor do que ele sabe falar sobre ele. Então quem quer ouvir de Deus, sobre Deus, direto, sem intermediários, sem espíritos, sem fantasmas, sem pessoas inspiradas ou não, sem intermediários, lê o Bhagavad Gita como ele é, que é o próprio Deus falando e escrevendo todo o conhecimento há mais de 5.000 anos. Então a gente repete aqui na rádio, né, que Deus é o mais desapegado, e aqui ele pessoalmente está falando isso. Eu estou sempre desapegado, situado como se fosse neutro. Tem muitos detalhes, né? Está ali a explicação que a gente vai entender. Aí é certeza, Bimala. Prabhupada Krishna fala, Prabhupada explica, a gente entende. Não se deve pensar neste caso que a suprema personalidade de Deus, Krishna, não tem atividades. Em seu mundo eterno e transcendental ele está sempre ocupado. Mas a ocupação dele é se divertir, né, Bimala, com todos aqueles que o amam naturalmente, espontaneamente e ininterruptamente. É só alegria. Se qualquer rico esperto só desfruta da vida, né, Bimala, imagine Deus, que é o mais esperto. No Brahma Samhita se declara que ele está sempre envolvido em suas atividades transcendentais, bem-aventuradas e eternas. Mas ele não tem nada a ver com estas atividades materiais. As atividades materiais estão sendo levadas a cabo por suas diferentes potências. O Senhor Krishna permanece sempre neutro nas atividades materiais do mundo criado. Aqui se explica esta neutralidade. Embora ele tenha controle sobre cada detalhe diminuto da matéria, ele está situado como se fosse neutro. Tudo funciona exatamente do jeito que ele quer. Como a gente repete aqui também, nenhuma folha de grama se move sem a autorização dele. Então tudo que está acontecendo em todos os incontáveis universos só está acontecendo porque Krishna assinou embaixo, ou seja, está sendo sempre feita a sua vontade, tanto no céu material quanto no céu transcendental. O que mais, hein? Ele está situado como se fosse neutro, vou ler aqui de novo. Aqui se explica esta neutralidade. Embora ele tenha controle sobre cada detalhe diminuto da matéria, ele está situado como se fosse neutro. Como ele faz isso? Tem muitas perguntas, e no Bhagavad Gita tem respostas para todas as perguntas. Respostas que satisfazem quem pergunta. Não são respostas porque sim, porque não. Né, Bímola? Tem gente que não sabe nada e fica... É porque Deus... É porque sim. Ah, é? Boa resposta, hein? Ou então por que ele não deixa fazer isso? Por que não? Ah, tá. Esse representante de Deus aí é incompleto e imperfeito. Não sabe nada, né? Então, como que Deus faz isso? É verdade. Através de seus milhões de semideuses. Pensa que é fácil administrar um universo inteiro? Então é preciso milhões de semideuses.
tem zilhões de planetas, zilhões de coisas para fazer. Então Krishna tem milhões e milhões de semideuses para fazer exatamente o que ele quer, do jeito que ele quer. Pode-se dar o exemplo de um alto juiz do tribunal sentado em sua banca. Em virtude de suas ordens, muitas coisas acontecem. Alguém é enforcado, onde tem governante de verdade, e aplica a pena de morte, então alguém é enforcado, alguém é posto na cadeia, alguém se outorga uma enorme quantidade de bens, mas ainda assim ele permanece neutro. Ele não tem nada a ver com essas perdas e ganhos. Similarmente, o Senhor Krishna permanece sempre neutro, embora ele tenha a sua mão em todas as esferas de atividades. No Vedanta Sutra se afirma que ele não está situado nas dualidades deste mundo material. Ele, Krishna, é transcendental a todas estas dualidades. Nem tampouco está apegado à criação e à aniquilação deste mundo material. As entidades vivas tomam suas diferentes formas nas diversas espécies de vida de acordo com seus feitos passados, e o Senhor Krishna não interfere com elas. Ele dá o livre-arbítrio. E tem outra coisa, Deus não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas próprias atividades, seu próprio karma. Você plantou as sementes do karma e agora vai colher as reações de suas ações. E tem gente que quer culpar Deus, ninguém é culpado, só quer colocar a culpa em outras pessoas, em outra coisa, e especialmente em Deus, Se Deus tem uma culpa, é de dar o livre-arbítrio para nós, Se Ele tem alguma culpa, é essa. A culpa dele é essa. Dar livre-arbítrio para nós fazermos não vou falar cagada, as presepadas. Tá bom? Então tá bom. Então, depois tem gente que fala, não, eu não pedi para nascer. Pediu sim, perturbou, até que Krishna colocou você aqui na criação material para você quebrar a cara vida após vida. Ele quer isso, não quer isso. Deus não queria que ninguém viesse para cá, mas eu quero porque eu quero, então Krishna deu, Deu essa opção aí para a gente vir aqui e quebrar a cara vida após vida até cansar. Até cansar de quebrar a cara e falar, Krishna, agora eu quero voltar. Como que eu faço? Ele ensina também, ele ensina o caminho de volta. Deus quer que todos vivam bem, se deem bem e no final da vida voltem para casa. Mas isso só vai acontecer se as pessoas se renderem a Ele e seguirem as suas orientações. Senão vai continuar quebrando a cara vida após vida. Deus não foi bom para mim. Deus não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas próprias ações. Já parei de falar. Sem entender que somos almas eternas, ninguém vai entender nada. Muito menos Deus, suas leis, seus mundos, suas expansões, suas energias. Não vai entender nada de nada. Agora eu parei. Então vamos ler mais um pouquinho do livro O Néctar da Instrução, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Aí nunca está no lugar certo. Eu não lembrei você. É verdade, o culpado sou eu. Eu não aprendo nunca. Cachorro velho não aprende truque novo. Espera aí, já estou indo lá. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. O Néctar da Instrução 5, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Deve-se honrar mentalmente o devoto que canta o santo nome do Senhor Krishna, prestar reverências humildes ao devoto que tenha se submetido à iniciação transcendental, Diksha, e que se dedique a adorar a deidade de Krishna no altar. Deve-se associar com o devoto puro, que seja avançado em serviço prático e amoroso a Deus indesviável, cujo coração está inteiramente isento da propensão a criticar os outros, além de servir fielmente tal devoto. Para que tem que ouvir a explicação de Prabhupada, senão vai ficar aí com um sentimentaloide. Ninguém pode criticar ninguém, não. Os demônios têm que ser denunciados. É preciso conhecer Prabhupada por completo, senão não vai entender nada também. Vai virar um sentimentaloide, uma sentimentaloida. Para que se possa aplicar com inteligência as 6 espécies de trocas amorosas mencionadas no verso anterior, deve-se escolher as pessoas adequadas com cuidadoso discernimento. Portanto, para ter discernimento tem que ter conhecimento, né? Senão não vai discernir nada. Portanto, Srila Rupa Goswami aconselha que tenhamos nossa relação com os devotos de Deus de maneira apropriada, segundo o status específico deles. Neste verso, ele nos diz como devemos nos relacionar com 3 classes de devotos. O Kanishta Adhikari, o devoto de terceira classe. O Madhyama Adhikari, o de segunda classe. E o Tama Adhikari, o de primeira classe. Kanishta Adhikari é o neófito que recebeu a iniciação Harinama do mestre espiritual e está tentando cantar o santo nome de Deus, Krishna. Devemos respeitar mentalmente uma pessoa assim, considerando-a um Kanishta Vaishnava, ou um devoto de Deus de terceira classe. O devoto de segunda classe recebeu a iniciação transcendental do mestre espiritual, que o ocupa plenamente em transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. Devemos considerar que o devoto de Deus de segunda classe está situado no meio do caminho em serviço prático e amoroso a Deus. O devoto de primeira classe, o devoto mais elevado, é aquele que é muito avançado em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. O devoto de Deus de primeira classe não está interessado em blasfemar os outros. Seu coração é inteiramente limpo e ele alcançou o estado realizado de imaculada consciência de Deus, Krishna. Segundo Srila Rupa Goswami, associar-se e servir tal devoto de Deus de primeira classe, o devoto perfeito, é o mais desejado. E o devoto perfeito é Srila Prabhupada. Tem gente se achando devoto de primeira classe, mas não é nem devoto neófito ainda. Né, Bima? Não é nem devoto neófito e já está se achando devoto de primeira classe. Não entendeu a filosofia, não entendeu o Prabhupada, não entendeu nada. Não se deve permanecer na plataforma de Kanishta Adhikari, devoto de terceira classe, ou seja, a plataforma mais baixa de serviço prático e amoroso a Deus, onde só há interesse em adorar a forma de Deus no altar do templo. No 11º canto do Śrīmad Bhagavatam 11.2.47, encontramos uma descrição dessa classe de devoto. Vou ler a tradução em português. Quem se dedica fielmente a adorar a deidade de Krishna no templo, mas que não sabe como se comportar com os devotos ou com as pessoas em geral, chama-se Prakrita Bhakta ou Kanishta Adhikari, ou seja, em português, claro, devoto de terceira classe. Portanto, é preciso elevar-se da posição de Kanishta Adhikari
a plataforma de devoto de Deus de segunda classe. O Śrīmad Bhagavatam 11.2.46 descreve o devoto de Deus de segunda classe desta maneira, em português: Madhyama Adhikari é o devoto que adora a suprema personalidade de Deus, Krishna, como o mais elevado objeto de amor, que faz amizade com os devotos do Senhor Krishna, que é misericordioso com os ignorantes e que evita os que são invejosos por natureza. Esta é a forma correta de cultivar o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Por isso, neste verso, Srila Rupa Goswami nos aconselha sobre como devemos tratar diferentes categorias de devotos. Por experiência prática, podemos verificar que há diferentes classes de devotos de Deus. De um modo geral, os devotos de terceira classe cantam o Mahamantra Hare Krishna, só que estão apegados a mulheres, dinheiro e intoxicação. Olha os sintomas aí do devoto de terceira classe. Estão apegados a mulheres, dinheiro e intoxicação. Embora essas pessoas cantem o santo nome do Senhor Krishna, ainda não estão devidamente purificadas. Mentalmente devemos respeitar tais pessoas, porém evitar a sua companhia. Quanto àqueles que são inocentes, mas são desviados por causa de má companhia, devem ser auxiliados, caso desejem receber as devidas instruções dos devotos puros. Contudo, devemos prestar nossas respeitosas reverências aos devotos neófitos, que já foram iniciados pelo mestre espiritual genuíno e se dedicam seriamente a cumprir as ordens do mestre. Neste movimento da consciência de Deus, Krishna, dá-se uma oportunidade a todos, sem discriminação de casta, credo ou cor. Todos são convidados a se juntar ao movimento Hare Krishna, sentar-se conosco, comer conosco Krishna Prasadam e ouvir a respeito de Deus, Krishna. Ao percebermos que alguém está realmente interessado na consciência de Deus, Krishna, e quer ser iniciado, aceitamo-lo como discípulo no cantar do santo nome do Senhor Krishna. Tendo um devoto neófito sido iniciado e estando ele ocupado em serviço prático e amoroso a Deus, segundo as ordens do mestre espiritual, devemos aceitá-lo de imediato como um devoto de Deus autêntico e prestar-lhe reverências. Dentre muitos devotos assim, talvez se encontre um seriamente ocupado no serviço ao Senhor Krishna, seguindo estritamente todos os princípios reguladores, cantando o número prescrito de voltas no Rosário Hare Krishna e sempre pensando em como expandir o movimento da consciência de Deus, Krishna. Semelhante devoto de Deus deve ser aceito como um devoto de Deus de primeira classe, um devoto de Deus muito avançado, e sua companhia deve sempre ser almejada. O processo pelo qual o devoto se apega a Deus, Krishna, é descrito na coleção Chaitanya Charitamrita Antya Lila 492, que a gente lê na quarta parte do programa. Eu já nem sei, mas você lê tantos livros num programinha de 1 hora que eu já até perdi as contas. É na parte final do programa. Em português, no momento da iniciação, quando o devoto se entrega plenamente ao serviço do Senhor Krishna, Krishna o aceita como estando no mesmo nível que ele mesmo. Poxa vida, imaginem, a coisa é séria. No momento da iniciação, quando o devoto se entrega plenamente ao serviço do Senhor Krishna, Krishna o aceita como estando no mesmo nível que ele mesmo. Jiva Goswami explica Diksha ou iniciação transcendental
no Bhakti Sandarbha 283, vou ler a tradução em português. A iniciação faz com que o devoto vá aos poucos, perdendo. Deixa eu ler pelo menos a tradução do verso, depois a gente lê de novo. Tá louco, hein? Não pode falar nada, não pode ler nada. Tocou o sininho, tem que parar na hora. Brecar, tem que ser freio ABS. Não pode ser freio normal que vai parando aos poucos. Tá, vamos parar aqui então, tá? Ctrl D. Nossa, não pode falar nada, não pode ler nada. Tocou o sino, tem que parar na hora. Não, estou pensando só. Adiksha, vírgula, ou inicia. Tem que pôr acento? Iniciação transcendental, vírgula, faz. Tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Instrução, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha, não falei o site, tá? krishnafm.com.br. E na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso do Néctar da Instrução, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já aparecerão os links, o Bhagavad Gita é o 5º link, você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket. Já encomenda os 3. O de luxo fica com você, o de bolso você põe na bolsa ou no bolso e leva para qualquer lugar. E o econômico você dá de presente ou esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então está combinado. E o 12º link é o Néctar da Instrução. Você clica aí, já encomenda uns 2 ou 3 também. Já deixa de reserva para dia 25 esquecer por aí, compartilhar conhecimento e ajudar a iluminar o mundo. Tá bom? Então tá bom. Então, que mais? Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? A agenda, é verdade, a agenda. Calma, não me apressa não. Não tem nada a atualizar. Nunca está atualizada essa agenda. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tem o festival, você ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link. Não tem nada de primeira linha. Tá vendo? Você me atrapalha, Bimala. Você me corta, parece um manobrista de avião aí, fica gesticulando igual um manobrista de avião. Tá, você entra no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo.
Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Passatempo? Vai dar tempo? Não vai dar tempo, hein, Bima? Depois você fala que eu vi atrás do programa. É só não enrolar. O culpado sou eu, para variar. Passatempo, página 15. Se já tivesse aberto, já era meio caminho andado, né? Aí, tá vendo, ó? O tempo e a maré não esperam por ninguém. Faz tempo que você não falava isso, hein? Tá aqui. Passatempos. É maratona de Prabhupada. Maratona de Natal de Prabhupada. Para variar aqui, ó. 5 pessoas, incluindo o devoto, rindo de orelha a orelha. É a felicidade da alma, Bimala. Encontrou o devoto, pôs a mão no livro de Prabhupada, não tem como esconder. É a felicidade da alma, ó. 2 moças e 2 rapazes rindo de orelha a orelha. Elas muito simpáticas. Eles também muito simpáticos. Nossa, Krishna, Balaram, Arada, que cruz pesada. Fala mais e fala menos. Todos simpáticos, os 4 muito simpáticos. E o devoto também rindo de orelha a orelha. Fala mais e fala menos. Eliote e Letícia estavam passando juntamente com sua família e Manohara Satiputra Prabhu percebeu que eles pareciam favoráveis. Sorriram, cumprimentaram e pararam, mas a família continuou andando. Manohara fez uma abordagem bem sucinta e eles levaram 2 livros. Em alguns minutos, porém, surpresa, eles voltaram com este outro casal de amigos, também muito interessados, o Pedro e a Roberta, que levaram os 3 títulos que Manohara tinha em mãos. Por fim, revelaram que após a primeira abordagem perceberam que estavam indo para o lado errado e encararam a situação com descontração e com um arranjo especial para que o encontro acontecesse. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada Patita Pavana. Gostei. Eu adoro os passatempos, Bimala, de Krishna, dos devotos de Krishna. Aqui estamos vivendo os passatempos do Senhor Krishna Chaitanya. Ainda vai durar mais de 9.000 anos ainda. Tem 9.000 anos pela frente ainda nos passatempos do Senhor Krishna Chaitanya. Todos podem entrar nesse passatempo de canto e dança público de Hare Krishna, do Senhor Krishna Chaitanya. Peraí, deixa eu anotar aqui, 16. O próximo passatempo é na página 16. Então depois esquece. Você vai lembrar? Você não lembra? Nem eu lembro. É minha cabecinha de pano. E a sua é de vento. Deu certinho. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada ali. Não, tá vendo aí, ó? Nossa. Como que é? Como que fala? Chuchu. Não, como que o pessoal fala agora? Tem outro nome, Bimala. Tem outro nome, deu blog, não, deu chuchu. Ah, sei lá. Tem um outro nome que eles falam aí. Tá, já parei de falar, vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos sentar a cantar os mantras que os devotos cantam.
e aumentar o vento aqui porque você deixa muito fraco o ventilador. Nossa, Krishna Balaram Arada. Que cruz pesada. O ouvinte tem que ter muita paciência. Nossa. Então vamos lá. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satan Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. O pobre sofre sem conforto e o rico sofre com conforto. Bimala, o pobre sofre sem conforto e o rico sofre com conforto, mas os dois estão sofrendo. Tá louco, você parece que não entende. Bom, então estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Cadê? Capítulo. E se pôr ar-condicionado aqui, a casa pega fogo, Bímola. A instalação não aguenta. Nem a gente não aguenta nem a conta, nem a instalação. O pobre sofre sem conforto e o rico sofre com conforto, mas os dois estão sofrendo. Capítulo. O Senhor Krishna explica o sistema de yoga. É o que vamos ver com a tradução e significado. Os dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, hein? Alma condicionada é assim: anseio o que não tem, lamento o que perdeu. É assim? Peraí, deixa eu centralizar a letra aqui. Paramos na página 87. 87 menos 3. Está aqui.
Nesta passagem, o Senhor Krishna responde à pergunta de Uddhava quanto ao procedimento correto, natureza e objeto de meditação para aqueles que desejam a liberação. Deve-se então retirar a consciência de todos os membros desse corpo transcendental. Nesse momento deve-se meditar apenas no maravilhoso rosto sorridente do Senhor Krishna. Estabelecida na meditação sobre o rosto do Senhor Krishna, a pessoa deve então retirar a consciência e fixá-la no céu. Então, abandonando semelhante meditação, ela deve estabelecer-se em mim e abandonar por completo o processo de meditação. À proporção que alguém se estabelece em consciência pura, a dualidade de estou meditando e este é o objeto de minha meditação desaparece. E ele chega à fase de relacionamento espontâneo com a personalidade de Deus, Krishna. Todavia, toda entidade... Deixa eu tomar água, estou pensando na água. Toda entidade viva é originalmente parte integrante do Senhor Supremo Krishna, e quando se revive esta esquecida relação eterna, experimenta-se a recordação da verdade absoluta. Nessa fase descrita aqui como Maha Aroha, a pessoa já não se vê mais como um meditador, nem ao Senhor Krishna como mero objeto de meditação, senão que entra no céu transcendental para desfrutar uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento em direta relação amorosa com o Senhor Krishna. Uddhava originalmente perguntou sobre o procedimento de meditação para aqueles que desejam a liberação. A palavra Labdha-padam indica que, ao fixar a mente no rosto do Senhor Krishna, a pessoa alcança plena liberação. Na fase após liberação, passa-se então a prestar serviço à personalidade de Deus original, Krishna. Abandonando o conceito de ser um meditador, a pessoa rejeita o último resquício de energia ilusória e vê o Senhor Krishna como ele realmente é. Aquele que fixou sua mente em mim por completo deve ver-me dentro de sua própria alma e deve ver a alma individual dentro de mim, a suprema personalidade de Deus. Vou ler de novo. Aquele que fixou sua mente em mim por completo deve ver-me dentro de sua própria alma e deve ver a alma individual dentro de mim, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Desse modo, ele vê as almas individuais unidas à alma suprema, assim como se veem os raios solares completamente unidos ao Sol. No mundo transcendental, tudo é refulgente por natureza, pois essa é a natureza do espírito. Assim, quando alguém vê a alma individual como parte integrante do Senhor Supremo Krishna, a experiência pode ser comparada a ver os raios solares emanando do Sol. O Senhor Supremo Krishna está dentro da entidade viva, e ao mesmo tempo a entidade viva está dentro do Senhor Krishna. Tudo está dentro do corpo de Deus, não existe nada além de Deus e suas energias, suas diferentes energias. Mas em ambos os casos, o Senhor Supremo e não a entidade viva é o mantenedor e controlador. Como todos poderiam ser felizes adotando a consciência de Deus, Krishna, e encontrando o Senhor Supremo Krishna dentro de tudo, e tudo dentro de Krishna, a vida liberada em consciência de Deus, Krishna, é tão aprazível
que o maior infortúnio é estar sem essa consciência. Shri Krishna está bondosamente explicando de muitas maneiras diferentes a supremacia da consciência de Deus, Krishna, e as pessoas afortunadas compreenderão a sincera mensagem do Senhor. Apertei o botão errado, hein? E agora? É só voltar. Voltou. Quando, através da meditação intensamente concentrada, o meditador controla dessa forma a mente, sua identificação ilusória com objetos, conhecimento e atividades materiais se extingue bem depressa. Em virtude da falsa identificação material, aceitamos nosso próprio corpo e mente, os corpos e mentes dos outros e o controle material sobrenatural como as realidades últimas. Controle sobrenatural refere-se aos corpos e mentes dos semideuses, que em última análise são humildes servos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Mesmo o poderoso Sol, que exibe potências imensas, obedientemente trilha o seu caminho universal devido à ordem do Senhor Krishna. Fica bem claro neste capítulo que Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga e etc. são partes integrantes da Bhakti Yoga e na verdade não existem separadamente. A meta da vida é o Senhor Krishna e a pessoa deve afinal chegar à etapa de devoção pura, caso deseje aperfeiçoar a sua meditação ou prática de yoga. Na fase madura de devoção, como se descreve neste capítulo, a pessoa se liberta da dualidade artificial existente entre meditador e objeto de meditação e se ocupa espontaneamente em ouvir sobre a suprema verdade absoluta, Krishna, e glorificá-la. Tais atividades de Bhakti Yoga são naturais porque brotam do amor espontâneo. Quando ela revive sua natureza original como o servo amoroso do Senhor Krishna, outros processos de yoga deixam de ser interessantes. O Dava já era um devoto puro, mesmo antes que o Senhor começasse sua instrução. Portanto, não era de esperar que o Dava abandonasse a suprema plataforma de ser um companheiro pessoal do Senhor Krishna para adotar os exercícios mecânicos do sistema de yoga. O devoto nunca vai praticar yogas inferiores, porque ele tem a mais elevada de todas as yogas, a Bhakti Yoga, ou o serviço prático e amoroso a Deus, é tão elevado que mesmo nas fases iniciais da prática, a pessoa é considerada liberada, pois todas as suas atividades são executadas sob a orientação apropriada para o prazer do Senhor Krishna. No sistema de Hatha Yoga, a pessoa se preocupa com o controle do corpo, em Jnana Yoga, com o conhecimento especulativo. Em ambos os sistemas, a pessoa se empenha com egoísmo, desejando tornar-se um grande meditador ou um filósofo. Semelhante atividade egoísta é descrita neste verso como Kriya. Devem-se abandonar todas as designações ilusórias de Dravya, Jnana e Kriya e chegar à fase livre de vaidade do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Neste ponto, encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 11º canto, 14º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado O Senhor Krishna explica a Shri Uddhava o sistema de yoga. E agora vamos começar o capítulo 15. O Senhor Krishna descreve as perfeições da yoga mística. Este capítulo descreve as 8
Não vai dar tempo. É curto, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Bom, então no próximo programa a gente começa o capítulo 15. O Senhor Krishna descreve as perfeições da yoga mística. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui o link. É o primeiro link, você clica aí. Já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. É também conhecido como a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 539 anos atrás. Calma, não me apressa não. Deixa eu centralizar a letra aqui. Peraí, deixa eu tomar água. Agora vai. Página 50. Está aqui, ó. Por favor, ouve com atenção o que te falarei, pois o conhecimento transcendental sobre mim é não somente científico, mas também repleto de mistérios. O conhecimento transcendental de Shri Krishna é mais profundo do que o conhecimento impessoal de Brahman, pois inclui conhecimento não apenas de sua forma e personalidade, como também de tudo o mais que se relacione a ele. Nada existe na existência que não se relacione com Shri Krishna. Num sentido, nada existe exceto Shri Krishna, e não obstante, nada é Shri Krishna, exceto sua personalidade primordial. Este conhecimento constitui uma ciência transcendental completa. E Vishnu quis dar pleno conhecimento dessa ciência a Brahmaji, o primeiro filho, o filho primogênito, o Senhor Brahmaji. O mistério deste conhecimento culmina em apego pessoal ao Senhor Krishna, com um efeito resultante de desapego de tudo que não seja Krishna. A maneira de desapegar de tudo e de todos é se apegar em Deus, Krishna. Se você se apega em Deus, Krishna, você se desapega de todo o resto. Há 9 meios alternativos transcendentais de alcançar esta fase: ouvir, cantar, lembrar, servir os pés de lótus do Senhor Krishna, adorar, orar, auxiliar, confraternizar-se com o servir, com o Senhor. Né, que escaneou torto aqui, eu achei que eu errei a linha. Vou ler de novo esse trecho. Há 9 meios alternativos transcendentais de alcançar esta fase: ouvir, cantar, lembrar, servir os pés de lótus do Senhor Krishna, adorar, orar, auxiliar, confraternizar-se com o Senhor Krishna.
e sacrificar tudo por Ele. Estas são diferentes partes do mesmo serviço devocional que é pleno de mistério transcendental. O Senhor Krishna disse a Brahma que, como este o satisfizera por sua graça, ele estava revelando-lhe o mistério. Por minha misericórdia motivada, ilumina-te de verdade sobre minha personalidade, manifestações, qualidades e passatempos. As formas pessoais transcendentais do Senhor Krishna são um mistério e os sintomas destas formas, que são absolutamente diferentes de qualquer coisa feita de elementos mundanos, são também misteriosos. É tudo antimatéria, né? Não tem nada material. As inúmeras formas do Senhor Krishna, tais como Shamasundara, Narayana, Rama e Gaurasundara, as cores destas formas, branca, vermelha, amarela, chama, semelhante à nuvem e outras, suas qualidades como a personalidade de Deus que reciproca com os devotos puros e como o Brahman pessoal para os especuladores mentais, suas atividades incomuns como erguer a colina de Govardhana, casar-se com mais de 16.000 rainhas em Dwaraka e entrar na dança do amor com as donzelas de Vraja, expandindo-se em tantas formas quantas donzelas havia na dança. Estes e inúmeros outros atos e atributos incomuns são todos misteriosos. Um destes aspectos é apresentado no conhecimento científico do Bhagavad Gita, que é lido e adorado em todo o mundo por todas as classes de eruditos com tantas interpretações quanto os filósofos empíricos. Revelou-se a Brahma a verdade sobre estes mistérios por um processo descendente, sem auxílio de um processo ascendente. A misericórdia dele desce a um devoto como Brahma, e por intermédio de Brahma, a Narada, de Narada a Vyasa, de Vyasadeva a Shukadeva, e assim por diante na cadeia autêntica de sucessão discipular. Como está chegando até você aqui, sem intermediários, né, Bímola? Só pessoas autorizadas e treinadas para transmitir o conhecimento completo e perfeito, como nós estamos ouvindo aqui do devoto puro de Deus, Srila Prabhupada. Não podemos descobrir os mistérios relativos ao Senhor Krishna mediante nossos esforços mundanos. Eles revelam-se apenas aos devotos adequados por graça dele. Estes mistérios são aos poucos desvendados às várias classes de devotos proporcionalmente ao desenvolvimento gradual da atitude de serviço deles. Em outras palavras, os impersonalistas que dependem da força de seu pobre fundo de conhecimento e de mórbidos hábitos especulativos, sem submissão e serviço sob as formas de ouvir, cantar e os demais métodos supramencionados, não podem penetrar na misteriosa região da transcendência, onde a verdade suprema é uma pessoa transcendental, livre de todas as máculas dos elementos materiais. A descoberta do mistério do Senhor Krishna elimina o aspecto impessoal percebido por espiritualistas comuns que, a partir da plataforma mundana, tentam entrar na região transcendental, mas não conseguem, né? Porque sem a autorização de Deus, Krishna, não se move nem uma folha de grama, quanto mais esse conhecimento absoluto, perfeito, completo. Antes da criação cósmica, somente eu existo, e não existe fenômeno algum, seja ele grosseiro, sutil ou primordial.
Após a criação, somente eu existo em tudo, e após a aniquilação, somente eu permaneço eternamente. Aham significa eu. Portanto, o orador que diz Aham, eu, deve ter a sua própria personalidade. Os filósofos impersonalistas interpretam esta palavra Aham como se ela se referisse ao Brahman pessoal. Alguém já viu a luz falar? Luz não fala. Luz não fala, não sente. Luz é o nada, né? É na cabeça das pessoas que não tem nada. Luz. É preciso saber que a luz vem de algum lugar. Bima, a luz vem de algum lugar. Alguém está mantendo a luz acesa. Os filósofos impersonalistas interpretam esta palavra Aham como se ela se referisse ao Brahman pessoal. Estes impersonalistas têm muito orgulho de seu conhecimento gramatical, mas qualquer pessoa que conhece gramática realmente pode entender que Aham significa eu, e que eu refere-se a uma personalidade. Portanto, a personalidade de Deus, Krishna, falando a Brahma, usa Aham ao descrever a sua própria forma transcendental. Aham tem um significado específico. Não é um termo vago que possa ser interpretado caprichosamente. Aham, quando falado por Deus, Krishna, refere-se à suprema personalidade de Deus e nada mais. Antes da criação e após a sua dissolução, só a suprema personalidade de Deus, Krishna e seus associados existem. Os elementos materiais não têm existência. Confirma-se isto na literatura védica. Prabhupada cita uma linha aqui em português. O significado deste mantra é que antes da criação não havia existência de Brahma ou Shiva, pois só Vishnu existia. Vishnu existe em sua morada eterna, os Vaikunthas. Há inumeráveis planetas eternos Vaikuntha no céu transcendental, em cada um dos quais Vishnu reside com seus associados e sua parafernália. Confirma-se também no Bhagavad Gita que, embora a criação seja periodicamente dissolvida, existe outra morada que não é jamais dissolvida. A palavra criação refere-se à criação material, porque no mundo transcendental tudo existe eternamente e não há criação ou dissolução. O Senhor Krishna indica nesta passagem que antes da criação material ele existe ou ele existia em toda a sua plenitude, com todas as opulências transcendentais, incluindo toda a força, toda a riqueza, toda a beleza e todo o conhecimento, toda a fama e toda a renúncia. Se alguém imagina um rei, automaticamente imagina os seus secretários, ministros, comandantes militares, palácios e assim por diante. Já que um rei possui tantas opulências, podemos apenas tentar imaginar a opulência da suprema personalidade de Deus, Krishna. Portanto, quando o Senhor Krishna diz Aham, subentende-se que ele exista com plena potência, incluindo todas as opulências. A palavra Jat refere-se a Brahman, a refulgência impessoal. Tá, vamos parar. Nossa, bicho. Tem que parar na hora, né? A palavra Jat. Página 52. Peraí, deixa eu tentar pôr no lugar certinho aqui. Ô, máquina burra. Página 52, a palavra Jat. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ela está de graça no nosso site
krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Peraí, deixa eu tomar água. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaga Guru, Jaya Prabhupada, Jaya Jaga Guru, Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.